Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Micropapo, um espaço para a gente conversar sobre finanças, marketing e empreendedorismo. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tá mais ou menos hoje por conta do tema. E aí? Ih, aqui mais ou menos, né? Que o tema é É, prejuízo, é, mas o tema é legal? Não, não é, mas a gente precisa falar de assuntos necessários. E é quem tá necessário. no prejuízo precisa saber o que fazer, né? Então, o tema: o que você faria se estivesse fechando mensalmente no prejuízo? Olha, a gente só não pode fazer igual aquele locutor lá da televisão, né, esportivo, que fala que a gente está correndo atrás do prejuízo. Eu acho que ninguém corre atrás do prejuízo, né? Vamos combinar. Agora, se tivesse dando prejuízo todo mês, fecha. Ah, e Fecha? você faria o quê? Ué, fazer o quê? Tá dando prejuízo no negócio? Ou Nenhuma, não? nenhuma estratégia? Então, tudo bem, vamos tentar aqui. Vai, Eu acho tenta. que existem algumas coisas que a gente precisa analisar primeiro, né? Então, assim, nem todo negócio começa a dar resultado ali no início. Então, é bem provável que a gente tenha que imaginar que nos primeiros meses, pelo menos, existe uma, no mínimo, não tá dando lucro o negócio, né? Se tiver dando, ok, mas não é a regra, vamos combinar, né? Uhum. E acho que a gente precisa saber o porquê que está dando prejuízo, né? Se de repente é um negócio um pouquinho mais consolidado, né? Se a gente está ali há algum tempo trabalhando em cima, talvez, de um mesmo negócio, por que que está dando prejuízo? Qual que é o problema, né? Que aí acho que você pode ajudar melhor, assim, se é a precificação, se é o produto, se você não está vendendo a quantidade que deveria vender para cobrir os custos que tem durante o mês, enfim, tem algumas coisas que a gente precisa analisar, ou seja, talvez ter boas informações, né? E a Hum. gente muitas vezes negligencia essas informações. Tem bastante. Hoje em dia a gente tem muitos dados, né? Qualquer tipo de negócio, qualquer programa, qualquer aplicativo que você use, a gente consegue extrair muitas coisas dali, só que nem sempre a gente sabe usar essas informações. E acho que isso acaba sendo um problema. Então, talvez a primeira tomada de decisão ali, né, é saber o porquê que está dando prejuízo. Você tem alguma outra sugestão ou não? Olha, vamos lá. Eu tenho algumas sugestões depois disso, do que você falou, Hum, né? Por exemplo, do meu ponto de vista, então, para fazer qualquer tipo de análise, não tem como não ter um fluxo de caixa, mostrando o que está entrando, o que está saindo, para onde está saindo e tudo mais. Porque, na verdade, assim, o fluxo de sim. caixa é que nem um exame para um médico. Ai, O médico, para ele ter um diagnóstico concreto, ele precisa de um exame. Senão, vai ser assim, alguns sim, palpites baseados no diagnóstico, né? Nas reclamações do paciente, digamos assim. Então, como consultora financeira, eu posso contar também, né? Ó, o problema pode ser ali na precificação, o problema pode ser no faturamento, o problema pode ser nos custos, enfim. Mas é só o fluxo de caixa que vai conseguir realmente provar qual é o problema. E aí, eu acho que cabem alguns pontos de atenção que eu vejo empreendedores cometendo deslizes. O primeiro deles é olha, descobrir se realmente é a sua empresa que não está boa ou se você que está fundando sua empresa. E tem isso, hein? eu digo isso assim com uma dor no coração tremenda, mas às vezes o que está fundando seu negócio é o prolabore muito alto, tá? Já teve uma situação de eu atender um cliente, não vou entrar em detalhes, obviamente, mas o cliente faturava R$ 20.000, tirava 8.000 de Prolabore, e desses outros 12.000 que sobrava, 5.000 era de aluguel, outros 4.000 era de salário de funcionários, energia elétrica, água, enfim.
a empresa dele não era capaz de manter o padrão de vida que ele gostaria. E aí ele estava fundando a empresa. Então, é a realidade. O primeiro ponto, eu acho que não é possível ter uma empresa saudável se não tiver uma separação aí das contas, pessoa física, pessoa jurídica. E eu acho que um outro caminho muito viável também é descobrir o quanto você precisaria faturar, então, para sair do prejuízo, né? Qual que seria a sua meta de venda? Porque só assim você consegue descobrir se é possível atingir essa meta ou não. Porque se for possível atingir essa meta, então bora correr atrás de estratégias para vender mais. Mas às vezes a estrutura do negócio realmente não é Uhum. viável. E aí não há estratégia que consiga chegar no faturamento que a empresa precisa, né? E aí realmente é um problema muito grave, muito crítico. Então eu acredito assim, são dois pontos primordiais. Ter uma separação total das finanças, descobrir, porque só assim você consegue realmente descobrir, né, para onde está indo o dinheiro da empresa, ter essa estrutura de faturamento, saber qual é o mínimo que você precisa faturar. E por fim, mas não menos importante, saber se você está vendendo pelo preço certo. Porque se o preço estiver errado, meu caro, não importa o quanto você venda, o prejuízo nunca vai sair do seu pé. Sim. Não, você sabe que você comentou algo que eu acho que é bem importante, né? Você fez essa ligação com o médico, né? Com o exame, enfim, para tirar dar o diagnóstico. Eu vejo muitas vezes, né? Muitas pessoas confundindo um sintoma da empresa com um problema dessa empresa. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, não, minhas vendas estão ruins, né? Aí você fala, bom, acho que a pessoa precisa vender mais, né? Então, assim, você entra na área financeira, você entra na área de vendas, de marketing e tal. Mas, às vezes, a venda ruim, né, ou abaixo da meta, abaixo daquilo que você imagina, ela tá dessa forma, dessa maneira, porque existem outros problemas dentro da empresa. Então, assim, é só um sintoma, né? Então é como se você tivesse uma dor de cabeça, por exemplo. Você chega no médico e fala, tô com dor de cabeça, mas assim, o que é que causa essa dor de cabeça? Você pode ter um problema no fígado, você pode ter um problema neurológico, você pode ter uma indisposição, sei lá, qualquer coisa desse tipo assim. Nas empresas é a mesma coisa. Às vezes as pessoas atacam o sintoma, mas não atacam o problema. Pode ser que o vendedor, Genial. no caso, ele esteja fazendo o trabalho correto. Às vezes o seu produto ele é correto, às vezes a precificação está correta, mas pode ser que a entrega não está legal, as condições de pagamento não estão legais, a maneira como você, enfim, atende aquele cliente num pós-venda, por exemplo, impedindo dessa pessoa manter um relacionamento e manter essa compra talvez mais constante. Então, assim, o que a gente às vezes tem que prestar atenção é se a gente não está tratando de um sintoma ou se a gente não está tratando de um problema mesmo. Então, o problema é sempre aquele que deve ser atacado. O sintoma é óbvio, né? É igual quando a gente tem alguma dor. Você vai lá e você toma um remedinho, passa a dor de cabeça, diminui a febre, faz qualquer tipo de coisa assim. Só que se você não descobrir exatamente o que está causando aquilo, vai voltar. Uma empresa é a mesma coisa. Se você não atacar o problema dela, ela vai voltar. Você pode dar um gás ali nas vendas, talvez bater a meta naquele mês, fazer um esforço gigantesco, mas e no próximo? Será que você vai conseguir manter? Provavelmente não, porque vai ter aquele problema, ele persiste, ele continua ali e ele não foi solucionado. Eu achei legal que você fez esse link, né? Porque nessa questão de prejuízo, a gente tem que sempre levar em consideração que as empresas elas têm maneiras diferentes, né, de atuarem, por exemplo. Então, tem empresa que começa funcionando meio que no prejuízo por conta dos investimentos que são feitos, mas a gente precisa ter um plano para que isso acabe também, né? Porque senão você Uhum. vai ficar a vida inteira tomando prejuízo em cima de algumas, né, em cima de uma questão ali. Como que você vai manter um negócio assim? Você vai dilapidar tudo, né? A vida pessoal, o seu patrimônio, qualquer coisa tipo assim, colocando tudo ali dentro daquela empresa. Então, acho que é interessante a gente pensar por esse lado, assim, porque senão acaba ficando algo não sustentável. E aí, o fim, a gente sabe qual vai ser, né?
Exatamente. E assim, linkando o que você linkou com com a minha fala, Sim, então, na verdade, é que prejuízo também, né, é só um sintoma, não é o problema, de fato, né? Se pode ser. existe o prejuízo é um sintoma que alguma coisa está errada e alguma coisa precisa ser mudada. Aí o exame ele tem que ser tipo um raio-x completo, assim, né? Não só da área de Não, finanças, não só na raio-x não, área né? de Já é marketing. tomografia mesmo, né? É, ele tem que ser um exame completo. Deve ter algum nome, deve ter algum exame que faça isso, assim, Gente, a dos gente não é pés à cabeça. médico. É, a gente não é médico, mas Não. esperamos que as pessoas entenderam o que queria ser dito. E se tem algum médico, se Oi, tem não algum entendi. médico, escreve aqui. É, Ó, se tiver algum exatamente. médico aqui assistindo, comenta aqui como é que chama esse negócio. Exatamente. Então, muito obrigada, Leandro, por esse vídeo. Mais alguma Espero ter contribuição? ajudado. Não, é isso mesmo. Então, muito obrigada pela sua companhia até aqui, por ter esclarecido esses pontos. Obrigada também a quem assistiu até aqui. Lembrando, deixe seu curtir, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo Micropapo.